Olá, sou a professora Luzia Valentina Módulo e esta é a parte 2 da aula sobre a nutrição mineral. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. Falamos então das funções bioquímicas de nutrientes minerais essenciais, falamos também um pouquinho a respeito de alguns elementos que são encontrados na natureza e ditos como elementos benéficos, mas como que o vegetal absorve os nutrientes? Esses nutrientes eles são absorvidos a partir da solução do solo pelas raízes e é num processo muito semelhante à absorção de água que já foi vista nas nossas aulas de relações hídricas. Assim como no movimento da água do solo para a raiz, da raiz para a parte aérea, é o mesmo processo que acontece com os nutrientes minerais. Inclusive, eles entram no sistema radicular, por meio dos pelos radiculares, graças à entrada de água. Então, os nutrientes minerais são adquiridos pelas plantas por meio da sua absorção na solução diluída do solo, que contém água. Então, isso se dá por duas rotas principais, que é a rota simplástica e a rota apoplástica. A rota simplástica ela envolve mais gasto de energia, porque ocorre permeação das células, enquanto que na apoplástica ela acontece no âmbito das paredes celulares, até que se chegue numa região da raiz em que se encontram as estrias de Caspary. Então, neste caso, ao encontrar com as estrias de Caspary, o processo de transporte do nutriente mineral ele só é favorecido por via simplástica, já que a apoplástica está impedida devido à presença da estria de Caspary. E uma vez no xilema, estes nutrientes eles são livremente conduzidos até a parte aérea e distribuídos aos demais órgãos vegetais segundo a demanda. Então, os nutrientes minerais eles são absorvidos pelo sistema radicular por meio das vias simplásticas e apoplásticas, mas como se dá efetivamente a absorção daqueles nutrientes que são disponibilizados no solo na forma catiônica? É pelo princípio da troca catiônica. Nós temos que a constituição do solo, a natureza complexa das partículas de solo, faz com que a superfície das partículas de solo seja carregada negativamente. E o fato dessa superfície do solo ser carregada negativamente, isso atrai um processo de atração por cargas opostas, acaba atraindo espécies de carga positiva, como é o caso dos nutrientes minerais. Então, os nutrientes minerais carregados positivamente passam a se encontrar adsorvidos nas partículas do solo. E a presença, como eles chegam por fluxo de massa até a região da rizosfera, então, o que vai determinar qual o nutriente mineral que ficará disponível, ou seja, que será liberado a partir daquela matriz do solo, é exatamente o nutriente mineral de carga positiva que esteja chegando por esse fluxo de massa, como é aqui representado, por exemplo, por íons K+. Então, a chegada de íons K+, para essa região da rizosfera, faz com que ele possa trocar, eventualmente, um cátion adsorvido
tá? Como é representado aqui pelo cálcio, então como o cálcio ele tem a carga residual positiva 2+, são necessários 2 íons potássios para conseguir deslocar um cálcio absorvido na partícula do solo. E com isso, esse cálcio eventualmente é absorvido pelo sistema radicular. Há outro passo que as células da raiz, elas normalmente exudam ácidos orgânicos, tá? Então, esses ácidos orgânicos produzidos pelas células de raízes, eles são exudados a partir da solução, né? A partir da célula da raiz, e com isso liberando H+ livre para aquela região da rizosfera. E aquele hidrogênio também pode trocar, né, fazer o princípio da troca catiônica. Ele pode substituir um cátion adsorvido na superfície da partícula do solo e aderindo-se àquela partícula no lugar do cátion, que é o nutriente mineral essencial para a planta, ou então o nutriente benéfico, né, se ele for carregado positivamente. Então, nós temos, recapitulando, né, as raízes, as células das raízes liberam H+ devido à exudação de ácidos orgânicos para a solução do solo. Esses íons H+, eles trocam de lugar com cátions adsorvidos na partícula do solo. Então, para cada um cálcio 2+ que precisa ser liberado, são necessários, então, 2 mols de H+ para substituí-lo na partícula do solo. E com isso, a planta consegue absorver os nutrientes minerais essenciais que estão disponíveis como cátions na solução do solo. E aí esses cátions eles serão conduzidos, né, ou por via simplástica ou apoplástica, ou os dois. Agora, como que a planta, né, como que as células das raízes absorvem aqueles nutrientes minerais que estão disponíveis como ânions? Isso é relativamente um problema. Por quê? Porque a carga residual das partículas de solo, que é uma matriz muito complexa, as cargas residuais são negativas. Então, pelo princípio da repulsão, ânions que estejam dissolvidos na solução do solo, naquela água que está incorporada na solução do solo, seriam repelidos. Mas não é o que acontece com o fósforo, né? O fósforo ele é primariamente encontrado na solução do solo como íon fosfato ou fosfito, aqui exemplificado em tela pelo H2PO2-. No entanto, ele não é lixiviado, não é repelido pelas partículas do solo, porque ele se encontra ligado ao alumínio 3+, e ferro, seja como ferro 2+ ou ferro 3+, formando um complexo com hidróxidos, o que impede que seja então lixiviado. Por quê? Porque se encontra numa forma que não é carregada negativamente na solução do solo. Ao passo que também no caso do enxofre, que está presente como sulfato, né, o fato de existir cálcio 2+ na solução do solo e, por chance, esse sulfato encontrar, né, só recapitulando, o sulfato é o SO4 2-, tá? Na presença de cálcio 2+, então forma um sal insolúvel, que é o sulfato de cálcio, CaSO4. E com isso, o sulfato fica, na verdade, como um precipitado, né, transitoriamente, e não é, portanto, lixiviado a partir da solução do solo pelo fato de não estar carregado negativamente. Então, pode perfeitamente formar agregados na solução do solo, até que uma condição favoreça a sua dissolução e retomada à forma iônica, porém, na rizosfera, quando é rapidamente captado, seja por via simplástica ou via apoplástica ou os dois.
Agora, o mais crítico é o caso do nitrogênio e do cloro. Por quê? Porque o nitrogênio, tanto o nitrogênio quanto o cloro, no caso do nitrogênio, quando ele está presente como NO3-, isso é um problema. Por quê? Porque ele fadadamente será lixiviado. Tá? Não existe nenhum mecanismo onde ele possa, né, se favorecer de alguma reação química que o mantenha no solo temporariamente na forma não carregada. Felizmente, a planta também absorve nitrogênio na forma de NH4+, então isso não seria um problema, porque como é NH4+, seria absorvido por meio da troca catiônica. Tá? Mas enquanto o ânion NO3- é um problema sério, porque ele é passivo de sofrer lixiviação, assim como o cloro, exatamente pela repulsão de cargas negativas, as cargas negativas da fração do solo com as cargas negativas desses dois ânions. Então, é crítico e é um problema sério que pode levar a uma deficiência destes nutrientes se a forma majoritária que o nitrogênio se encontra no solo é como o ânion. E como se dá essa relação em termos de produtividade do vegetal, crescimento e o conteúdo de nutrientes do tecido vegetal? Se dá da seguinte forma: à medida que um indivíduo cresce, ele vai demandando mais nutriente mineral, até um determinado limiar, ou seja, é o limiar da concentração crítica daquele nutriente mineral, abaixo da qual a planta se encontra em uma zona de deficiência, ou seja, crescimento reduzido. Esta concentração crítica é aquela concentração mínima necessária para que a planta atinja o máximo do seu crescimento e o máximo da sua produtividade. Então, qualquer concentração abaixo dessa seria uma zona de deficiência. Por quê? Porque seria necessário aumentar a concentração deste nutriente para que a planta crescesse plenamente, para que a planta cresça plenamente. Essa concentração crítica, ela é muito importante, por quê? Porque se eu continuar aumentando a concentração deste dado nutriente mineral essencial acima da concentração crítica, a planta vai se encontrar numa zona adequada de fornecimento de nutriente, mas não vai aumentar o seu crescimento. Por quê? Porque ela já atingiu o seu nível ótimo. E até que chega um ponto que se a gente aumentar essa concentração demasiadamente, a planta passa a vivenciar, experimentar uma situação de toxicidade por excesso daquele nutriente. E aí o crescimento, a taxa de crescimento cai. Então, se a gente pensar em termos práticos, né, para o cultivo de uma planta de uma forma geral, o ideal é que se forneça cada nutriente mineral essencial na sua concentração crítica, porque se você fornecer uma concentração maior do que a crítica, ótimo, a planta vai crescer, mas você estará, na verdade, investindo dinheiro, né, sem necessidade. Por quê? Porque você está fornecendo acima daquela concentração necessária para o crescimento pleno daquele vegetal. Então, a gente tem que sempre ter em mente que é importante que a planta tenha o nutriente mineral essencial numa condição adequada, numa concentração adequada, porque a sua falta causa atrasos no desenvolvimento do vegetal e o seu excesso também pode ser tóxico. Os nutrientes minerais essenciais estão todos disponíveis no solo e, dependendo do pH do solo, eles podem estar mais ou menos biodisponíveis. Por quê? Exatamente porque estão mais ou menos solúveis. Então, na imagem em tela, nós temos uma representação da solubilidade de alguns nutrientes minerais. Então, exemplificando aqui nessa faixa marrom, quanto mais espessa é essa faixa, é um indicativo de que naquela condição de pH, aquele elemento mineral se encontra mais solúvel. E quanto mais estreita é essa faixa, é um indicativo de baixa solubilidade naquela condição de pH.
Então, para o caso do nitrogênio, nós temos que a faixa ideal de boa solubilidade, ela é acima de pH 5 e ela persiste até valores de pH tão altos quanto 8,5. Enquanto que o fósforo, ele é altamente solúvel nessa faixa de pH 5 até pH 6,5 e perdendo sua solubilidade, sendo muito pouco solúvel em pH acima de 7,5. O potássio é bastante parecido o comportamento com relação ao nitrogênio, exceto que a sua solubilidade em condições de pH mais alcalinas é um pouco mais limitada. O enxofre, sua solubilidade é bastante elevada a partir de pH 5, persistindo até condições de elevada basicidade. Cálcio, a mesma coisa, né? Então, a gente observa um padrão, ou seja, na faixa de 5, de pH 5 a pH 6, 6,5, nós temos que a maioria desses elementos minerais essenciais é solúvel, sendo então a concentração de 5,5 até 6, a concentração mais indicada para que o pH, né, mais indicado para que se tenha uma biodisponibilidade do maior número possível de nutrientes minerais no solo. E, de fato, o pH do solo também afeta o crescimento de raízes e o metabolismo de micro-organismos do solo, sendo uma condição ligeiramente mais ácida, ou seja, abaixo de pH 7, ideal para o crescimento de raízes. A decomposição de matéria orgânica também reduz o pH do solo e, com isso, facilita todo o metabolismo dos micro-organismos daquele solo. Então, também é uma condição desejável para, inclusive, estimular o crescimento vegetal. E agora, quando o solo passa por um processo de lixiviação, ou seja, quando ele perde determinados nutrientes minerais, principalmente aqueles carregados negativamente, os ânions, por causa da repulsão com as partículas do solo, que também são carregadas negativamente, nós temos que o processo de lixiviação torna o solo mais alcalino, ou seja, uma condição em que muitos dos nutrientes já não estão mais solúveis. A oferta de nutrientes minerais essenciais no solo, ela está muito condicionada ao intemperismo de rochas. E nós sabemos que muitas das vezes é difícil atender a essa demanda das plantas, principalmente no caso das plantas cultivadas, né, que já passaram por melhoramento genético para adquirirem atributos de crescimento rápido, né, para a compleção do ciclo de vida num período mais curto, para maior produtividade, para defesa contra o ataque de patógenos e de herbívoros. Então, por consequência, estas plantas elas acabam, de alguma forma, limitando muito a concentração de nutrientes no solo, exatamente por causa da elevada demanda relativa. Então, com isso, plantas podem vivenciar situações de deficiências nutricionais. E essas deficiências são exatamente quando o suprimento de determinados elementos essenciais não é suficiente, resultando em sintomas de deficiência nutricional muitas vezes visíveis a olho nu. E a deficiência de nutrientes numa planta está diretamente relacionada com a mobilidade deste nutriente dentro da planta, ou seja, se é pouco móvel ou se é mais móvel. Com isso, consegue migrar de folhas mais maduras para folhas mais jovens e regiões de crescimento apical, por exemplo.
O quadro em tela apresenta a mobilidade de nutrientes minerais dentro da planta e a tendência para a sua translocação durante períodos de deficiência. Então, nós temos aqui na coluna à esquerda aqueles nutrientes que são considerados móveis, de elevada mobilidade. Então, nós temos o nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cloro, sódio, zinco e molibdênio. E na coluna direita nós temos aqueles nutrientes que são poucos móveis, como é o caso do cálcio, enxofre, ferro, boro e cobre. Então, o que isso significa? Significa que para uma planta adulta que passe, por exemplo, por uma situação de deficiência de nitrogênio no solo, o que vai acontecer com essa planta? Onde serão visualizados os sintomas de sua deficiência se esse processo de deficiência persistir? Serão observados os sintomas nas folhas maduras. Por quê? Porque as folhas jovens, por estarem em pleno crescimento e desenvolvimento, funcionarão como dreno do nitrogênio contido nas folhas maduras. Então, com isso, o nitrogênio, por ser bastante móvel, ele é drenado, conduzido para as folhas jovens para garantir a manutenção do metabolismo dessas folhas que estão em pleno crescimento. E com isso, as folhas maduras passam a apresentar sintomas característicos de deficiência de nitrogênio. Em contraponto, uma deficiência de cálcio seria observada em folhas jovens. Por quê? Como o cálcio é muito pouco móvel na planta, no corpo da planta, então uma planta adulta passando por uma deficiência de cálcio, porque o solo não fornece cálcio em quantidade suficiente, esses sintomas são observados nas folhas jovens. Por quê? Porque o cálcio não é móvel o suficiente para ser drenado pelas folhas jovens a partir das folhas maduras. Então, com isso, os sintomas são observados primariamente nas folhas jovens. Então, recapitulando, deficiência nutricional em plantas maduras, quando em condições adversas em que o solo repentinamente deixa de fornecer certo nutriente na quantidade adequada, elas vão manifestar sintomas de deficiência na folha madura se aquele nutriente faltante for um nutriente móvel. E passarão a apresentar sintomas de deficiência de nutriente nas folhas jovens, se o nutriente faltante for um nutriente pouco móvel. Mas se o cálcio, enxofre, ferro, boro e cobre são pouco móveis, como se explica a translocação desses elementos minerais essenciais da raiz para a parte aérea? Bom, quando se fala em mobilidade no corpo da planta, pressupõe-se a mobilidade no floema. E, dito isso, é importante salientar que a transferência de água, a translocação de água e nutrientes minerais da raiz para a parte aérea se dá nos tecidos denominados xilema, que trata-se de um tecido morto. Portanto, essa característica de ser tecido morto facilita o processo de translocação porque garante que estes cátions e ânions que migram junto com a água não sejam perdidos ao longo do caminho porque interagiu com alguma molécula, alguma substância, alguma espécie encontrada no xilema. Por outro lado, o floema
é considerado um tecido vivo. Então, por isso é que se fala que a mobilidade de cálcio, enxofre, ferro, boro e cobre, ela é limitada, eles são muito pouco móveis no floema. Então, a translocação da parte aérea para a parte subterrânea ou de um órgão da parte aérea, por exemplo, a folha para a flor, da folha para o caule, são translocações que requerem a participação do floema. Por isso que se fala em baixa mobilidade no floema, sempre tendo isso em mente. E a nossa aula prática, que vocês terão a oportunidade também de assistir ao videozinho com os resultados, no qual foram induzidas deficiências nutricionais específicas para que a gente possa avaliar os aspectos visuais, como que a planta se apresenta, mediante um crescimento relativamente prolongado na ausência de determinado nutriente mineral. Então, nós vamos ter a chance de avaliar se os sintomas surgem nas folhas maduras ou nas folhas mais jovens, e com isso abstrair informações acerca da mobilidade no floema em relação àquele elemento mineral essencial faltante. Os fungos micorrízicos têm um papel muito importante na nutrição mineral de plantas. Por quê? Porque essa relação simbiótica realizada, promovida entre os fungos micorrízicos, mais especificamente os fungos micorrízicos arbusculares, que são os mais comuns de realizar interação simbiótica com vegetais, isso promove uma maior absorção de determinados nutrientes pelas células da raiz da planta. E com isso, tanto o fungo quanto a planta se beneficiam. O fungo porque vai receber também nutriente mineral, porém em pequena quantidade quando comparada com aquela quantidade demandada pela planta, que é um organismo muito maior do que o fungo, além de compostos carbônicos produzidos pela planta. Então, em contrapartida, essa associação facilita, por exemplo, a aquisição de fósforo a partir do solo. Então, nós temos um exemplo de como se dá aqui a associação entre um fungo micorrízico arbuscular, com uma raiz. Nós observamos, então, a formação do arbúsculo, a formação do arbúsculo, garantindo assim que qualquer nutriente mineral que seja captado pelo fungo possa então adentrar na célula vegetal. Resumindo, plantas definitivamente necessitam de nutrientes minerais essenciais, assim como animais. E alguns elementos minerais, eles são reconhecidamente benéficos para determinadas espécies vegetais, porque impulsionam o desenvolvimento de certas espécies, mas eles não são considerados essenciais porque nem toda espécie vegetal necessita de sua presença para que complete o ciclo de vida. A associação simbiótica entre sistema radicular de plantas e fungos arbusculares facilita a absorção de nutrientes minerais pela raiz, enquanto que os sintomas de deficiência mineral em órgãos jovens e maduros estão condicionados à mobilidade do nutriente faltante. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima!